Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma EBD online com os nossos queridos irmãos, pastor Wagner, cantor Léo, professor Noá, o irmão César, o irmão Caio, e juntos nós formamos aqui a nossa EBD online para abençoar você, para levar a palavra do Senhor ao seu coração. Queremos agradecer a Deus por sua vida, você que sempre participa, você que sempre está conosco aos sábados. Nosso abraço a todos os irmãos desse nosso querido Brasil e de outros países que acompanham a nossa EBD. Nós louvamos a Deus pela vida de todos e pedimos sempre ao Senhor que conceda graça, força, sabedoria, autoridade espiritual, para que você desenvolva o trabalho do Senhor e sirva a Ele com fé, com alegria, com dedicação. Então, nesse momento, pastor Wagner vai iniciar orando em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nosso Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade rica e maravilhosa que nós estamos aqui na Tua presença para aprender da Tua palavra. Pai, nós te pedimos nessa noite, Senhor, abençoa, continua abençoando o Teu servo, nosso pastor presidente, pastor Osiel, continua usando o Teu filho, Pai, na ministração da palavra, e que cada um de nós, Pai, venhamos receber a Tua palavra e assim pôr em prática, abençoando, Pai amado, cada professor, cada ouvinte, cada pastor, cada superintendente, meu Pai, que vai participar desta aula. Continua nos abençoando, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós queremos também dizer à família, aos amigos, aqueles que perderam alguém, ou um membro da família, mas como tem comunhão com Deus, como tem fé, logo você estará juntamente com Ele nas mansões celestiais, porque temos a certeza de que Jesus há de vir buscar a sua igreja e nos levar para o céu de glória. Essa é a promessa de João capítulo 14, verso 1 a 3, Filipenses 3:20, 1 Coríntios 15:52, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 14 a 18. Nós cremos assim, portanto, Deus console a todos e também que Deus dê a vitória e a cura para aqueles que estão opressivos, oprimidos, aqueles que estão com uma doença incurável. Nós cremos que há poder no nome de Jesus para perdoar pecados e também na autoridade desse nome as enfermidades serem curadas. Essa é a mensagem bíblica, essa é a mensagem santa da gloriosa palavra de Deus. Vamos iniciar adorando a Deus com a nossa temática. Olha aqui, lição de número 8, Paulo, o discipulador de vidas. Nós estaremos hoje tratando desse assunto tão importante. Adoremos ao Senhor. No meu barco a remar sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar muitos peixes para o reino de Sião.
rompendo com o exclusivismo judaico, como a igreja poderia se expandir. Ouvinte, cada pastor, cada superintendente, meu Pai, que vai... A mensagem santa temos a certeza de que do Pai bendito, nós sábados, desta a autoridade desse nome, as enfermidades serem curadas. Essa é a mensagem bíblica, essa é a mensagem santa da gloriosa palavra de Deus. Vamos iniciar adorando a Deus com a nossa... Vou pescar a obra de Jesus, vou pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de horror. Mas desanimar, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me ensinar. Cante aí na sua casa, vou pescar os pecadores para Cristo, nesse mundo cheio de horror. Não mais desanimar, lançarei muitos peixes apanhando para o Senhor, acabando. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Ao Senhor, quando há um temporal e a pois terei um lar. Feitinho aí para eles anotarem, porque domingo eles vão explorar isso na escola dominical. Pronto, muito bem. Nós temos aqui a lição, como sempre. Nós buscamos analisar os 3 pontos da lição e o tema é Paulo, o discipulador de vidas. Primeiro ponto, Paulo e o discipulador bíblico. Segundo ponto, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Terceiro, o discipulado com pessoas de outras culturas. Os 2 textos que o autor, pastor Elianai Cabral, quero mandar um abraço para ele, estivemos juntos domingo passado, ele e a esposa, e conversamos bastante, um homem humilde, simples e aplicado nas Escrituras. Um abraço ao pastor Elianai Cabral. Então ele escolheu Atos 2, 37 a 44, claro que ele começa com o verso 42, eu coloquei do 37 a 44, depois ele escolhe Atos capítulo 20, verso 1, até o verso 6. Aqui eu coloco o apontamento do livro que o pastor Elianai escreveu, esse livro aqui, eu coloco os apontamentos, e aqui eu coloquei as minhas considerações sobre como se forma discípulos. Essa é a temática. Por fim, aqui eu coloquei a integração do novo convertido. É dessa obra aqui, eu não tenho mais ela, ok, ó, mas estarei reeditando ela. É um opúsculo, mas muito importante, crescendo através da evangelização. Nós temos essa obra aí, que depois nós estaremos reeditando ela novamente. Então nós temos aqui os pontos importantes sobre a integração do novo convertido. Vamos começar? Vamos começar com Atos, vamos lá, pastor Wagner, Atos 2:42 em diante. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem, queridos irmãos, nós não precisamos ir longe. E é claro, nós temos hoje, pastor Wagner, bons manuais, bons livros que falam sobre a integração do novo convertido na igreja. Isso é importante, você comprar, ler, ter na sua biblioteca. Mas o começo central, a base fundamental é a palavra de Deus. E aqui você vê que nesse capítulo 2 do livro de Atos, o Espírito Santo desceu, Pedro pregou o evangelho no poder do Espírito Santo e quase 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador. Então, como é que a igreja vai desenvolver esse programa de expansão e de inclusão dos novos conversos, daqueles que aceitaram a Cristo? A igreja não fez força, a igreja não se preocupou em ter um programa adequado. A igreja simplesmente seguiu aquilo que Jesus Cristo havia ensinado, ok? Essa igreja, ela vai apenas seguir o viés, o caminho traçado por Jesus Cristo. Vocês sabem qual é o maior problema da igreja hoje? É que ela quer criar atividades, metas, projetos fora do modelo que já está estabelecido na palavra. Lá em João 13:15, Jesus disse assim, olha, como eu fiz, vocês devem fazer. Me veja aí, pastor Wagner, essa referência. Então, prestem bem atenção, nós não precisamos ficar morrendo, ficar louco, desesperado, em busca de programas. Qual é o método, qual é a maneira, como eu faço a minha igreja crescer, como é que eu faço para os novos convertidos se firmarem na fé? Comece com a palavra. Como é que diz aí? Isso. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos dei o exemplo. Jesus é o professor, mestre, ensinador. Ele é o modelo, é o paradigma para nós. Então, eu quero dizer a cada irmão que me escuta, querido pastor, professor da escola dominical, teólogo, ensinador, a nossa missão é pregar o evangelho, é ensinar o evangelho. E para o novo convertido permanecer firme na igreja, a primeira coisa que nós colocamos aqui é que você olha para Atos 2:37 a 44, é que aqui você tem como desenvolver o discípulo. E como é que eu vou desenvolver, pastor Oziel, o discípulo dentro da comunidade de salvos? Simples, eu vou fazer apenas o quê? Me ajudem aí. Pronto, eu vou apenas ensinar ou viver na doutrina. É por isso que o pastor Wagner, quando ele leu aí no início, diz, perseveravam o quê? Unânimes na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. Eu coloquei aqui, ó, didache ou didaque, como alguns dizem. Alguns leem, às vezes, como gutural, ok? Didache. Aqui você tem essa expressão que quer dizer ensino. E esse ensino aqui não era um ensino qualquer, não era um ensino de filosofia, não era ensino de história, não era ensino de geografia, não era ensino de química. Esse ensino aqui era o ensino da doutrina. E que doutrina era essa? Diga comigo, morte, vamos começar, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque vocês sabem que se alguém vai mexer com política, o discurso dele é política. Não é assim? É problemas demográficos, é problemas sociais, é problemas, não é assim? Se alguém mexe com, digamos, um engenheiro, ele vai mexer com o quê? Ele vai mexer com solo, ele vai mexer com o que mais? Estrutura de ferro. E se é pedreiro, ele vai mexer com o quê? Massa, tijolo. Então prestem bem atenção que cada área tem o seu ensino. Para a vida secular, para o trabalho secular, são esses ensinos.
para a vida espiritual, para a salvação, para o crescimento na fé, tem que crescer na doutrina. E o que é a doutrina aqui? Vida, morte. Prestem bem atenção, eu coloquei esse didaquê aí do grego, quer dizer ensino, aquilo que é ensinado, ensino respeitado de algo, ato de ensinar, instrução, nas assembleias religiosas dos cristãos, fazer uso de discurso como meio de ensinar, em distinção de outros modos. Vamos ver aí, pastor Wagner, Atos 1,14, Romanos 12,12, rapidamente, só para a gente analisar isso aqui. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Romanos 12,12. Alegrai-vos na esperança. Romanos 12,12. Isso. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Efésios 2,20. Você observa que essa igreja está perseverando unânime, está perseverando em oração e está perseverando na doutrina dos apóstolos. Vamos lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Olha aí, e sim. dos profetas, Sim. de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Não é que os apóstolos tivessem uma nova doutrina, uma nova revelação. Os apóstolos iam ensinar aquilo que girava em torno do quê? Da morte? Não, vamos lá. Da vida, da morte e da ressurreição. Então, a sustentação do novo convertido é a doutrina que se baseia na vida, morte e ressurreição de Cristo. Esse didaquê aqui é simplesmente ensinar sobre a vida de Cristo Jesus. O que salva é o ensino da vida de Cristo. O que nos mantém de pé é o ensino da vida de Cristo, da morte, da sua ressurreição. Paulo diz em 1 Coríntios 15:3 que se Cristo não ressuscitou, o que acontece? A nossa fé é vã, a nossa pregação não vale nada, o nosso ensino não vale nada. Então, observem que a igreja primitiva, como o pastor Wagner leu aí, ela tinha um ensino. E que ensino era esse? Que doutrina era essa? Morte e ressurreição de Jesus Cristo. Você não vai ensinar para o novo convertido como ele vai ganhar dinheiro na igreja. Você não vai ensinar ao novo convertido como ele vai ser rico na igreja. É lamentável, mas eu vou dizer aqui a verdade. Está filmando direito? Bota para cá. Hoje tem pastor que está ensinando os membros a serem magnatas, a serem interesseiros em dinheiro, a serem buscadores só de coisas espetaculares. O cristão tem que entender que ele tem que buscar a Cristo, viver em Cristo e se fortalecer em Cristo para ter vida e vida com abundância. Fora de Cristo, meus irmãos, nós não temos nada. Foi isso que Jesus disse, e Pedro lá no capítulo 6 de João, lá pelo verso 68 em diante, Pedro diz: para onde nós iremos? Ou para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras. Olha, quem quiser pregar no púlpito história, quem quiser mostrar erudição no púlpito, fique lá. Quem quiser mostrar zoada, pulo, grito, pode fazer. Agora, o que sustenta o novo convertido na fé e um equilíbrio verdadeiro é a doutrina. Oh, glória a Deus. Então, essa igreja primitiva, ela tinha doutrina. Eu fico pensando, meus irmãos, tem gente que olha para a igreja, pastor Wagner, irmão César, olha para a igreja e só vê os milagres, olha para a igreja primitiva e só vê a sombra de Pedro curando gente, só vê Paulo curando gente, mas não olha para Atos 2 e não observa que essa igreja começava com a doutrina, gente. Ninguém é contra você sentir poder de Deus, ninguém é contra você sentir a glória do Espírito Santo, ninguém é contra você ser alegre, mas alegria e poder de Deus sem doutrina não tem base. É como uma casa sem o alicerce. Jesus disse em Mateus 7, 24 a 27, ele disse: aquele que edifica a casa sobre a areia, o que acontece? Ela cai. Por que essa casa cai? Porque ela não tem base, ela não tem doutrina. O que tem de crente caindo, mudando de igreja, que não se sustenta na fé, é porque falta o que na vida dele?
Um crente que sabe que Jesus viveu nesta terra, morreu por ele, ressuscitou por ele, é o seu sumo sacerdote que ainda clama por ele. Ele vai se sustentar na fé, porque ele tem a doutrina da verdade. Mas também observem bem que essa igreja, queridos, ela vai se estruturar e desenvolver um bom discipulado, porque ela tinha uma segunda coisa. O que era que ela tinha? Comunhão, não é isso? Olha aqui, ó, koinonia. Olha aqui, ó, koinonia. Essa koinonia está aqui, olha. Essa koinonia, o importante é que quando a gente olha para essa expressão koinonia, comunhão, ela fala de fraternidade, participação. Isso é muito interessante. Fraternidade, participação conjunta, relação, compromisso de comunhão em cumprimento ao ofício apostólico, envolve oferta dada por todos, contribuição, demonstra compromisso. Ou seja, a igreja, às vezes, nós somos igreja apenas de membros, nós somos igrejas apenas de ajuntamento de fiéis, mas falta a participação, e essa participação é o meu interesse pelo meu irmão. Ora, se Cristo vive em mim, eu vivo também nele, eu vou viver para os outros. A koinonia é um compromisso que acontece primeiramente de modo vertical e depois horizontal. Ou seja, eu não posso me interessar pelo meu irmão, eu não posso fazer a integração sem que primeiro eu esteja vivendo a comunhão com os santos. É por isso que Hebreus 12, 14, não é isso? Seguir a paz, pode confirmar aí, né? A mente da gente às vezes. Hebreus 12, 14 diz: seguir a paz com todos. Olha aí, participação, comunhão. E depois ele diz, e a santificação, como é que diz? Seguir a paz com todos. Olha aí. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então preste minha atenção, essa igreja aqui, ela não era um clube, essa igreja aqui, ela não era uma associação, essa igreja aqui, ela não tinha elite, essa igreja aqui não fazia, agora há pouco o pastor Wagner leu, todos orando junto, inclusive a mãe de Jesus, Maria. Essa igreja não era clube, essa igreja não tinha um melhor do que outro, essa igreja não tinha panelinha, não tinha grupinho. Vocês sabem qual é o maior problema hoje? E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer a verdade, é que a igreja se hierarquizou, se elitizou, e hoje ela tem uma estrutura aonde é dividido o clero e os leigos. Quem senta é o clero, quem senta lá embaixo são os leigos, quem senta aqui em cima é o clero, é a grandeza. A igreja de Cristo, ela tem koinonia, ela tem comunhão, ela tem participação. O negro é abraçado pelo branco, o branco é abraçado pelo negro, a mulher é abraçada, a criança, não tem divisão, não tem separação, todos vivem na comunhão. Que coisa linda! Que coisa linda. E vocês sabiam, olhem para cá, eu já falei isso aqui, repito hoje para vocês, o maior selo, o maior sinal, o maior emblema de uma igreja que é de Cristo na terra não é a sua placa, se é de igreja A ou de igreja B, é a sua unidade. 17, 21 de João, vamos lá, rapidinho. né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em vós, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Estão vendo? Então preste bem atenção, assim como há unidade entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus disse, eu também quero que eles sejam um assim como nós, para que o mundo creia. Aonde há briga, onde há contenda, onde é que o povo do bairro, onde é que o povo da comunidade vai crer numa igreja que ela é de briga, ela é de divisão, ela é de contenda? De maneira nenhuma, ok? E aí vocês observem que essa igreja, ela vivia em amor. Quem era que repartia os bens? Como o pastor leu aí, eram os apóstolos, era a igreja. Quem era que servia os santos? Era a igreja. Ou seja, essa igreja, ela era marcada pelo... O amor era visível, o amor era a base.
O amor era a base. Essa igreja, a estrutura dela era o amor. E aí vocês sabem que em 1 Coríntios 13, Paulo diz que eu posso dar os bens, eu posso dar meu corpo, eu posso falar línguas, eu posso profetizar, eu posso pular, mas se eu não tiver de nada, a igreja, a maior prova de que ela está junta, unida, em koinonia, é quando ela tem, bem forte, digo a vocês, ela tem o quê? Doutrina, ela tem o quê? E ela tem o quê? Mais uma vez, o quê? O que mais? Pronto, observem bem que se nós fôssemos perguntar hoje, qual é a maior prova, as provas, 4 provas de que uma igreja, ela está em Cristo, de que é uma igreja verdadeira. Primeiro ela tem que ter o quê? Depois ela tem que ter o quê? Depois ela tem que ter o quê? E em quarto lugar ela tem que ter o quê? Alegria e generosidade. Vocês sabiam há 2 coisas importantes aqui, que aqueles que não creram, não aceitaram a mensagem de Pedro, só pelo viver da igreja, esse versículo finalzinho aí, lê aí, pastor Wagner, de Atos 47. Vai. Louvando a Deus. Isso. E caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui não está falando de predestinação, esse versículo final. Qual é o versículo aí? 47. Esse 47 não está falando de predestinação. Os que não aceitaram a mensagem, pelo viver exemplar da igreja, pela a crença da igreja, as pessoas iam olhando para a igreja e vendo Cristo nela, vendo nela um amor que o mundo não tinha, uma doutrina que o mundo não tem, uma comunhão que o mundo não tem, a alegria que o mundo não tem, a generosidade que o mundo não tem, eles iam vendo neles, iam crendo, e aí o Senhor ia acrescentando. A mesma coisa. Então, nós fechamos aqui, mostrando em Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, como é que essa igreja, ela está pronta para fazer o discipulado. Primeiro ela tem que ter o quê? E depois? Pronto, é assim. Aí o que é que acontece? Vamos lá, 1 a 4 de Atos. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Observe bem que o pastor, ele leu de Atos 21 a 6. Por que o pastor Helena Cabral fez questão de citar essa passagem? Ela está desconexa? Não. Depois do tumulto do capítulo 19, quando Demétrio e os artífices, os trabalhadores da deusa Diana se revoltaram, criaram um ódio, Paulo teve que sair. Mas prestem bem atenção uma coisa, depois que passa tudo isso, aí você vê que a prioridade de Paulo é o amor pelas... Como é que começa o texto? Depois que cessou o alvoroço, isso. Paulo chamou a si os discípulos. Prestem bem atenção, qual era o método de Paulo aqui? As pessoas, depois que aquele alvoroço cessa, ele com amor pastoral, querendo a edificação dos santos, ele chama os irmãos e aconselha, que são os discípulos, não é assim? Sim. Vamos ler aí 1 Coríntios 9, verso 16, só para vocês terem uma ideia. Observem bem que aqui o método de Paulo era amar e cuidar das pessoas. Então ele chama e fortalece, vai. O evangelho não tem de que me gloriar. Isso. Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Você vê que o apóstolo São Paulo, antes, meus irmãos, antes dele ir para a Macedônia, ele já prestou um trabalho aqui de aproximadamente 7 anos nessa região. E ele criou discípulos, ele fortaleceu, ele trouxe estabilidade para os discípulos. Então ele se dirige aos discípulos. E quando ele se dirige aos discípulos, por que ele se dirigiu? Ele ficou preocupado em sair, mas antes dele sair, ele vai aos discípulos, ele leva uma palavra de ânimo, ele leva uma palavra de coragem, ele leva uma palavra de fé, para fortalecê-los na palavra. Que coisa linda!
É assim que age um líder, um homem de Deus, um pastor de Deus, um professor de Deus. E aí você tem aqui nesse episódio do apóstolo São Paulo, quando ele vai para Troade, vocês sabem que ele vai pregar e ele prolonga o discurso, e aí o jovem cai e aí vem a falecer, não é? Quando você lê o versículo 9 e 10, Paulo, ele não disse assim, o menino está morto. Paulo não disse, ele disse assim, a vida está no menino. Mas porque, o que é interessante, a gente só olha para esse capítulo só para o ato de Paulo ressuscitar. Mas vocês observaram que Paulo, por 2 vezes, ele está pregando e o discurso dele já foi até a meia-noite. Quando o menino cai da janela, que Paulo vai lá e diz, não se assustem, a vida nele está, ele ora pelo menino, o menino se levanta e ele continua pregando até o dia. Por que o escritor Lucas fez questão de contar esse episódio? Porque Paulo sabia que o milagre é importante, Paulo sabia que uma cura é importante, mas Paulo sabia que um novo convertido e que uma igreja, ela só se sustenta com... Oh, meu Deus do céu, rapaz, eu fico pensando, às vezes tem irmão que não presta atenção nisso, meu Deus, olha para cá, um milagre pode ser importante, uma cura pode ser importante, uma festa pode ser importante, mas o que sustenta crente na igreja é a doutrina da palavra de Deus, é o ensino. É por isso que Paulo, vê aí pastor, vai, o 9 e o 10, rapidinho, vai lá. Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomando de um sono profundo, lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Pode ir, observe aí, vai, pode ir. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Até a alva, ele ensinou, ele não ficou, olha aí gente, eu acabei de curar o rapaz, esse aqui estava morto, levantou com a minha oração, ele levantou. Não, o Paulo sabia que o que estruturava, o que salvava, o que estabilizava era o ensino. É por isso que esse apóstolo, ele é o modelo, porque ele não gastava tempo com lorota, ele não gastava tempo com conversinha, ele não usava o tempo dele para falar de política, de religião, ele não gastava o tempo para falar da vida de ninguém, ele gastava o tempo para ensinar a palavra, porque o que põe de pé uma igreja, o que salva vidas, é a santa palavra de Deus. Ministro do Senhor, olha para cá, querido pastor, querido professor da escola dominical, pregador do evangelho, não gaste tempo com lorota, não gaste tempo com conversinha no púlpito, não gaste tempo querendo mostrar teu cabelo, tua roupa, tua cor, teu sapato. Gaste tempo falando da palavra, evangelizando vidas. Oh, glória a Deus. Vê bem aí Romanos 15, 23, 24, para a gente seguir aqui, vamos lá. Glória a Deus. Mas, agora que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Ele queria passar, o apóstolo São Paulo, ele queria ir para o ocidente, passando por Roma, até chegar à Espanha, está em Atos 19, 21, ele queria caminhar, viajar, para ensinar, pregar a santa e gloriosa palavra de Deus, ok? Feito isso, nós temos aqui o primeiro ponto, Paulo e o discipulado bíblico. Onde era que estava a base, a estrutura para Paulo desenvolver o discipulado? Mateus 28, 19, 20. E de portanto, fazei discípulo de todas as, batizando em quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse primeiro ponto da lição, o autor ele pontua que Paulo, ele vai desenvolver um discipulado bíblico à luz da grande comissão de Cristo Jesus. Ok? E você pode observar aqui que esse apóstolo Paulo, você vê aí no ponto 2, que ele é um discipulador, ok? Ele é um discipulador, ele conhece essa verdade, ele recebe a verdade de Cristo, e logo que ele é impactado pela a visão do Cristo que se revelou a ele no caminho de Damasco, ele então se torna esse discipulador de vidas. Observem que eu coloco aqui
lá, seguindo aqui o primeiro ponto, que há 3 benefícios do discipulado. Digam comigo vocês bem forte: comissão, preparação, porque você vem em primeiro lugar. Esses 3 benefícios, primeiro você tem a comissão. Ele sabe que o Senhor decide por todo mundo pregar e fazer discípulo de todas as comissão, a ordem, mas prepara. Quem faz a comissão está preparando obreiros, ou seja, você vê que nesse trabalho de Paulo, ele preparou, está lá em Filipenses 2, ele preparou Tito, ele preparou Timóteo, não é assim? Ele preparou Epafrodito. Quantos homens Paulo não preparou? Ou seja, qual é o benefício do discipulado? Cumprir a grande comissão. Mateus 28, 19, 20, Marcos 16, 15. Aí você tem a terceira coisa no discipulado: fortalecer o novo convertido, o novo na fé. Por que que Paulo andava? Por que que Paulo ensinava? Além dele gerar novos discípulos que ele poderia deixar na obra, ele agora traz novos convertidos na fé, fortalecendo com a palavra. Então você vê aqui que o discipulado de Paulo era bíblico, ok? E aí você tem Paulo sendo discipulado. Se você analisar a lição, você pode compreender aí, a partir do ponto 2, que você vê um destaque importante. Paulo vai ter 3 pessoas na vida dele que vão cruzar o caminho dele, ensinando ele muito bem. Quem era? Barnabé, Áquila e Priscila. Vamos lá para não esquecer mais? Barnabé, Áquila e Priscila. Então você pode observar aí nesse ponto 2 que o apóstolo São Paulo, ele na verdade, ele vai ter essas pessoas que vão ajudar ele a desenvolver a sua vida como homem de Deus. E aí eu coloco aqui no ponto 2, o discipulado é a missão integral de pregar e ensinar. Olha aqui, Paulo sendo discipulado, Paulo vai ser consciente da sua missão, porque quando, Atos 9:15, o Senhor chama ele diz: vai, porque este é um vaso escolhido. Ou seja, Paulo a partir daí passa a ser consciente da sua missão, ok? E qual era o método do discipulado de Paulo? O método do discipulado de Paulo era amar as pessoas, era buscar as pessoas. Está aí, olha, se você analisar nessa lição, o método de Paulo, a metodologia dele está no ponto 3, era claro. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho no poder do Espírito Santo e ensinar. Deixa eu dizer uma coisa: pregar o evangelho é para você despertar as mentes frias, os corações frios. É a mensagem que vai impactar. O ensino já é para tocar a mente e levar à prática. Ou seja, enquanto a mensagem vem para despertar você, para levantar você, para trazer a salvação, o ensino vem para colocar em prática aquilo que você ouviu na pregação. A verdade. Então as duas coisas, elas são importantíssimas. E aí você vê no ponto 1, você tem a metodologia do apóstolo São Paulo. Ainda no ponto 1, você vê também que Áquila e Priscila ajudaram a Paulo, e Paulo, ele teve homens como Timóteo, como Tito. Paulo teve homens como Epafrodito, porque ele desenvolvia esse trabalho de discipulado. Observem bem o amor no discipulado. Por que a igreja primitiva, as multidões eram atraídas por ela? Porque ela tinha amor. Não adianta eu querer pregar, não adianta eu querer ensinar, não adianta eu querer ser professor se eu não tiver amor. Só pode integrar o novo convertido quem tem. É por isso que lá em João, me parece que é o 21:17, pode ler aí, João 21:17, o Senhor Jesus Cristo, ele diz para Pedro: se tu me amas, apacenta as minhas. Você não pode discipular, você não pode integrar, você não pode trazer o novo convertido se você não tiver amor. Como é que diz aí, pastor? Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas.
Vocês se lembram que eu falei agora há pouco, quando o pastor Wagner leu sobre a doutrina mediante o discipulado? O cristão, ele vai sair. O que é discipulado, pastor Zéu? O discipulado é, na verdade, um discípulo mais velho, maduro, com ensino, com palavra, que ele sai para ensinar aquele neófito a se desenvolver na fé. Mas como é que esse discípulo mais velho, experiente, ele vai levar para o neófito se ele não tem doutrina? E a doutrina é o que eu falei? A doutrina é o que? Vida, morte. Ele para sair, quando Paulo saiu para falar de Cristo, depois que ele passa 3 anos na Arábia, depois que Jesus mexe com ele no caminho de Damasco, ele sai dizendo: Cristo está vivo, Cristo ressuscitou, Cristo perdoa pecados. Paulo sai com a mensagem certa. Essa é a doutrina. Se você não tem ela, como é que você vai discipular? Como é que uma pessoa fria de Cristo, fria de Deus, fria de Bíblia, vai falar do amor de Cristo? Vocês sabem por que hoje o Brasil está perdendo muito no campo evangelístico? Vocês sabem por que hoje muitas igrejas, elas estão apenas lotadas, elas estão apenas empanturradas de programações? Porque está faltando o amor verdadeiro por Cristo, está faltando o impacto na vida por Cristo. Quem está cheio de Cristo, grita como Paulo gritou aqui, 1 Coríntios 9,16: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Eita glória! Qual é o propósito, pastor Ziel, do discipulado? Observem bem que nesse ponto 2, você tem a pregação como ponto de partida, o ensino para fazer discípulos e a pregação e o ensino. Nós agora há pouco explicamos isso. Perceba bem, queridos irmãos, que na verdade o propósito do discipulado não é apenas ensinar. Não é apenas ensinar. O propósito do discipulado é fortalecer vidas, é gerar vidas pelo ensino da palavra de... E quando se deve começar o discipulado? O discipulado se deve começar na hora que você começa a pregar. Na hora que você ganha vidas, você já começa a fazer o quê? O discipulado. Rompendo com o exclusivismo judaico, o discipulado com pessoas de outras culturas. Vocês sabem que muitos judeus que aceitaram a Cristo, eles queriam ficar, inclusive os apóstolos, apenas em Jerusalém. Mas Deus levanta um homem chamado Paulo, que ele rompe com todas as culturas, e ele sabe que o evangelho é para o grego, ele sabe que o evangelho é para o gentio, ele sabe que o evangelho é para o negro, é para o branco, porque lá em Atos 1:8 está escrito: sereis minhas, aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até... Pronto, o evangelho não era só para o judeu, o evangelho não era só para os gentios. Mas quem poderia romper com essa cultura, com essa tradição fechada do judaísmo? Um homem como Paulo. E aí Deus trabalha, pastor Wagner, Deus trabalha mostrando para o concílio de Jerusalém, Atos 15, mostrando para Pedro, Atos 10, quando derrama o Espírito Santo dos gentios, eles viram que a salvação é para todos. Gálatas 3:28, como é que diz aí? Lê aí. Glória a Deus. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ok? Então prestem bem atenção, nós pontuamos aqui a lição. Aí você tem aqui, quando deve começar o discipulado, rompendo com o exclusivismo judaico, como a igreja poderia se expandir. A igreja ela ia se expandir primeiro pelo poder do Espírito Santo, olhando para a grande comissão de Cristo, assim ela poderia levar o evangelho. Olha aqui, pastor Zéu, e como é que se forma discípulos? Primeiro, nós precisamos ser pais e não oradores. Vocês sabem qual é o maior problema da igreja hoje? É que tem muitos pastores e líderes e professores pensando que apenas ser um orador na igreja é a forma de discipular alguém. E quando eu estou só com o meu sermão bonito, só com a minha mensagem empolgante, toda linda, eu penso que eu estou discipulando, mas não estou discipulando. Discipular é ser pai. Entenderam? É ser pai. E vocês sabem muito bem que pai, ele deixa o filho fazer do jeito que ele quer? Pai, ele deixa a criança agir do jeito que ela quer? Não, discipular é ser pai. Ser pai, a criança tem que estar submissa ao pai, tem que obedecer a ordem vem do... Pronto, o pai, ele fica com medo do filho. O pai, ele diz: eu não vou exortar meu filho.
Observem bem, sabe qual é o maior problema? É que às vezes eu estou tranquilo quando alguém chega para mim e disse: ó sermão lindo, ó mensagem bonita, você prega bem, você é um grande orador. Isso não é discipulado, gente. Esse é o maior problema. Vocês sabem por que nossas igrejas, elas estão cheias de problema hoje? Crente que tem 10 anos, 30 anos, 40 anos e é dando problema direto? É porque ele apenas está admirando mensagem. Grande orador, grande pregador, grande professor. Mas observem bem, discipulado não é ser orador, discipulado é ser pai. E pai exorta, pai manda, sim ou não? E quem obedece o pai tem sucesso. Vamos ler aí rapidinho, aí. Começa aí com Mateus 10, 6, 8, depois 10, 11. Vamos lá, rapidinho. Eita, glória a Deus. 6, 8. Sim. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Já começou, não é assim? Ele diz, Jesus diz, vamos pregar. Isso já é começando a fazer discípulo. Agora o 11, como é que diz o 11? Isso. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Pronto, essa é a ordem para ir fazer discípulo, pregar o evangelho. Lucas, vamos lá para Lucas capítulo 10, verso 20. Como é que diz? Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Isso, só há formação de discípulo quando há submissão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus não empanturrou os discípulos de normas. Jesus não empanturrou os discípulos de regras. Ele queria fazer discípulos, mas como era que ele queria fazer discípulos? Colocando atividades. Entendeu? Ele diz, vamos pregar. E aí quando os discípulos vieram alegres, Senhor, no teu nome os demônios se submeteram. Ele diz, alegrai porque os vossos nomes estão no livro da vida. Então prestem bem atenção, que Jesus começa a fazer discípulos, a formar discípulos, não dando a eles regras, normas, mas dando atividades. Vamos ler, seguindo aí, vamos ler agora 9,55 do mesmo livro. 9,55. Como é que diz? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Preste bem atenção. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus não queria, não era formar discípulos? Sim ou não? Ele queria formar discípulos, mas para formar discípulo é como um pai trabalhando com um, e ele repreende o filho ou não? Vocês viram que os discípulos aí, eles chegaram e disseram: Senhor, vamos orar e vai cair fogo do céu e vai matar quem? Jesus diz: vocês não sabem de que espírito eu? Ou seja, Jesus na mesma hora repreende. Hoje a maioria dos crentes não querem ser discípulos, não estão prontos para aceitar repreensão de ninguém. Mal criados. Você quer ver mais? Vamos ler aí, Mateus 16, verso 23. Mateus 16, verso 23. Como é que diz? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que se me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vocês se lembram que uma vez eu preguei aqui falando a diferença entre aluno e discípulo? Eu falei que o aluno segue o mestre, o discípulo segue o discípulo é subordinado ao, o discípulo obedece ao, o aluno vai para a escola o aluno obedece o professor se ele sabe que está pagando ali. Na igreja o que mais tem hoje é aluno. É aluno que diz assim: olha, pastor não manda na minha vida, eu vivo do jeito que eu quero. E tem muita gente aí que não entende. Tem uma gama de gente aí hoje que diz: você não precisa dar satisfação para ninguém, ninguém pode te repreender. E Jesus? Pedro chegou e ele disse: tu és o Cristo. Aí ele disse: Jesus, tu não pode morrer para trás de mim, Satanás. Eu pergunto aqui: Pedro deixou de seguir Jesus porque Jesus disse que ele é Satanás? Quem quer ser discípulo tem que estar pronto para ser o quê? Repreendido. E o que mais? Se você não está pronto para ser submisso, você não está pronto para ser formado em discípulo. Porque discípulo, ele está subordinado ao seu mestre. Ele está pronto para receber a exortação do seu.
Ele está pronto para receber a repreensão do seu? Hoje nós vivemos uma era, irmão, que ninguém quer ser repreendido, nem a irmã, nem o irmão. Você vai dar um conselho, às vezes ele está errado, e você vai repreender, e ele não quer. Vamos ver aí Efésios 5:21. Vamos lá, Efésios 5:21. Estou na Bíblia, rapidinho. Depois Hebreus 13:17. Vamos lá. E sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha aí, sujeitando uns aos outros. A igreja, ela precisa de discípulos, mas discípulos obedientes, submissos, temerosos no temor de Cristo. Vai lá, Hebreus 13:17. 13:17. Olha aí como diz a palavra de Deus. Obedecei aos vossos pastores. Obedecei aos vossos pastores. E sujeitai-vos a eles. Meu Deus do céu, nós estamos vivendo hoje, pastores. Meu querido irmão, bota bem aqui na minha cara, bota bem aqui. Ô meu querido irmão, nós queremos é a tua salvação, nós queremos é o teu desenvolvimento. Há um grupo de pessoas hoje que diz: você não precisa obedecer, você pode questionar, você pode gritar, mas aí como é que fica o discipulado, gente? Vocês estão vendo como é interessante essa lição de hoje? É ou não é? Coisa linda. Querem ver mais? Vamos ver aí a palavra do Senhor. Obedecer aos vossos pastores, não é assim que diz? Sujeitai-vos a eles. Isso. Porque eles velam por vossa alma. A que tipo de pastor você tem que se sujeitar? Olha para mim aqui agora. Você não pode se sujeitar àquele pastor que não tem temor de Deus, que só quer saber de dinheiro, que só quer saber de posição, aonde ele só quer colocar a família dele na igreja para mandar. Não, senhores. Vocês também não precisam bater boca com ele, que homem de Deus não bate boca. Homem de Deus tem ética, tem padrão, tem vida. Agora, ele sabe que ele tem que se dedicar e respeitar um homem que tem amor pelas almas, um homem que não pensa em dinheiro, um homem que quer levantar vidas. O apóstolo São Paulo não fazia viagens querendo ser grande, querendo popularidade. Ele viajava, ele pregava querendo ver vidas salvas pelo poder de Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, Tito 2:15, vamos lá, 2:15, vai lá. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Tem irmão que diz: pastor, não pode repreender ninguém, não pode falar com ninguém. Então vamos rasgar a Bíblia, porque Paulo está dizendo aí, fala disso. Como que ele diz? Como? Exorta, o que mais? Repreende, o que mais? Com toda a autoridade. Está aí na Bíblia. Como é que você quer ser discípulo e não quer ser repreendido, não quer ser orientado, não quer ser instruído em nada? Olha aqui, ó. Está aqui. O que está faltando no método de fazer discípulos? Amor. Às vezes nós estamos fazendo discípulos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Observem bem. Eu li no livro de Juan Ortiz. Ele diz o seguinte: ele diz que hoje é assim. Ele dá um exemplo. As pessoas chegam no culto, aí tem uns filhinhos dentro de casa. Olha aqui, olha, tem uns filhinhos dentro de casa. Aí ele diz que pega o sabonete que foi feito pelos chineses. Aí diz assim: pega aqui o sabonete, vamos cantar um hino, um corinho. Aí ele começa: esse sabonete, quando você começa a banhar, cria bolinhas, e você pode banhar com ele, ele vai te deixar cheiroso. Aí depois vem a mensagem: olha aqui, tome banho com esse sabonete, etc e tal. Ele disse que hoje os cultos são assim. Mas ele disse que a mãe dele chegava e dizia: olha, pega e tome banho, lava tuas mãos, tuas orelhas. E ele questionava a mãe dele. Mas ele disse que hoje qualquer crente quer questionar o sabão, quer questionar o banho. Sabe onde é que está errado o método? É porque a maioria hoje não quer mais obedecer a ninguém, se submeter a ninguém. O camarada está todo errado, a vida está toda errada. Aí pronto, vamos cantar um corinho aqui, vamos nos abraçar, não é assim não, o evangelho não é isso. Evangelho é a doutrina que tu aceita de Cristo, que morreu, ressuscitou e vive, e Ele quer te salvar. Na formação de discípulos, o que dá ordem está debaixo de... agora vem mais interessante. O pastor tem que exortar, sim ou não? O líder de mocidade pode exortar outro jovem, sim ou não? O pregador pode exortar, sim ou não? Mas antes dele exortar, ele tem que saber que está onde? Ele tem que saber que está debaixo de... Às vezes tem líder que ele dá ordem como se ele fosse Jesus, maior do que Jesus, maior do que Gabriel. Ele está acima de
de todos. E não é assim. Um professor que vai dar ordem, um secretário que vai dar ordem, um pastor que vai dar ordem, ele não faz de forma ditatorial, ele não faz de forma, como é que eu diria? Autoritarismo, com opressão, porque ele sabe que está debaixo de ordem. Quando ele exorta, não é para envergonhar. Quando ele cobra, não é para humilhar. É porque ele sabe que tem alguém lá em cima cobrando dele. Quem é que está cobrando dele? É Deus. Observem bem, na formação dos discípulos, o que dá ordem precisa estar debaixo de ordem. Por que o discípulo vai receber a ordem do seu superior? Porque ele sabe que aquele pastor está debaixo de... A maioria hoje, irmão, não quer receber ordem. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um irmão que está bem aqui, o pastor dá uma ordem para ele, e ele, na mesma hora, ele se zanga. Eu quero estar debaixo de ordem. Pronto. Tem um autor que diz, ele conta essa história. Ele diz que um sargento mandou um soldado, e aí o soldado, ele disse, vá prender fulano. Na mesma hora o soldado foi, o sargento mandou. Aí depois ele pensou, pronto, todo mundo aqui me obedece. Eu vou agora criar um serviço militar para mim. Tá certo? Ninguém vai servir lá, porque aquela ordem do sargento é porque ele está debaixo de ordem, ele está debaixo de autoridade. Vocês sabem qual é o maior problema hoje no século 21? É que a maioria da liderança não quer estar debaixo o discípulo hoje não quer estar debaixo é um bocado de irmão que não quer obedecer pastor, é um bocado de irmão que não quer obedecer líder, é um bocado de irmão que não quer estar sujeito a ninguém. E é deles que anda dizendo, eu deixei a igreja porque tem isso, tem ordem. Eu sei que a igreja, vai para cá, eu sei que a igreja tem defeito, a igreja tem erros e falhas, mas tu está lá não é para falar mal dela, tu estás lá dentro é para ajudar a mudar. Não é assim? Eu não posso, por exemplo, você pode observar que tem advogado na OAB, mas quando tem falha na OAB, ele fala mal da OAB, ele fala mal do erro, mas ele preserva a instituição. É assim ou não é? Rapaz, eu fico pensando que é só com a igreja. Esses times de futebol, o torcedor do Flamengo, de Vasco, pode ter erro, pode ter falha, mas ele está lá torcendo. Ele quer que mude o técnico, ele quer que mude o que mais? Ele quer que mude o jogador, mas não toque no emblema dele. Não toque na minha instituição, não toque no meu Grêmio, não toque no meu Flamengo, é histórico. E por que na igreja é diferente? Por que a tua vida é querer acabar com a igreja, dizer que ela não presta? Rapaz, tem que ver as coisas. Como seria bom se todos os crentes, lê aí Mateus 8, 7, rapidinho, 7 a 9, como seria bom se cada crente soubesse disso, oh meu Deus do céu. Vamos lá, eita meu Deus do céu, vamos lá rapidinho. Disse-lhe, eu irei e lhe darei saúde. Eu vou lá na tua casa e vou te dar saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Meu Deus. Mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Sabe o que foi que Jesus disse desse homem aí, pastor? Nem mesmo, hein? Em Israel eu encontrei tanta. Observem bem, esse homem aí, ele estava debaixo o centurião. Ele sabia o que era, mas ele sabia que Jesus estava debaixo de uma autoridade. Por isso que ele diz só uma. Ele sabia que Jesus era maior do que tem que ter ordem. E esse é o problema hoje na geração que estamos vivendo. Esse é o problema, ninguém quer estar debaixo olha, as pessoas têm, eu conheço aí cantor, conheço pregador, que ele começa a aceitar Jesus hoje, aí amanhã já começa a pregar, já começa a sair, ele não participa de um discipulado, ele não participa do ensino, aí já começa a sair para pregar. Como é que vai ter vida? Uma vez, eu trabalhei muito tempo de vendas, e uma vez eu atendendo um cliente, e eu percebi que ele era evangélico, aí eu dei a parte do Senhor para ele, no comércio, dono do comércio, e eu perguntei, o senhor congrega onde? Ele disse, não, a minha igreja não tem nome, na minha igreja não tem pastor. Aí eu achei estranho, digo, mas como assim? Ele disse, não, lá a gente chega, faz o culto, Então hoje o tipo de igreja que eles estão querendo é esse hoje, Sem liderança. Sem liderança, sem ordem, sem mandar ninguém. E ninguém vive sem liderança. Tudo tem liderança. Na empresa tem liderança, na casa tem liderança, no exército tem liderança. É um princípio que eles querem quebrar. Vira anarquia. Olha aqui, vinho novo, olha aqui, distinção entre membros e membro. Quando você diz eu sou membro, é porque o membro ele já se acha.
Minha carteira de membro é 234. Eu sou membro dessa igreja. Membro é a ideia de um clube, membro é a ideia de uma associação, ok? Nós não somos membros, nós somos... Quando Paulo diz que nós somos membros do corpo de Cristo, ele está falando de modo analógico. Nós somos, o pastor é um discípulo ou não é? O líder de mocidade é um discípulo ou não é? A liderança da igreja são discípulos ou não são? Se nós nos tornarmos apenas membros, nós vamos nos tornar orgulhosos. Eu tenho o direito de votar aqui porque eu sou membro nessa igreja. Eu conheço meus direitos aqui. Ou eu rasgo esse estatuto. Tu é membro mesmo, tu não é discípulo. Discípulo aprende, discípulo é humilde, discípulo crê no Senhor, discípulo respeita, discípulo não é de briga. Eita, meus irmãos, coisa boa. Ô meu irmão, fala isso amanhã lá na escola dominical, domingo. Olha aqui, olha. Vinho novo em odres? Porque não adianta colocar vinho novo em odres velhos, porque vai romper tudo. Ou seja, se tu quiser ser discípulo, tu tem que saber o senhorio tu tem que saber que ele é o Senhor e que tu é o quê? É escravo. Rapaz, é lindo. Fala isso amanhã lá, meu irmão. Fala isso lá na sala de aula. Olha aqui, olha. O discipulado deve começar com os... Por que com os pastores? Porque os pastores, eles têm a capacidade, eles são a nata. Agora eu estou falando de pastor que é discípulo, não estou falando de pastor que quer ser o bambambam. Quando o pastor, ele começa a treinar a gente, como Paulo fazia, esses outros vão treinar outros discípulos. Então, o discipulado não começa de baixo, o discipulado começa de cima, vem da liderança pastoral. Os pastores têm que estar preocupados com essa função de ver vidas salvas, edificadas no poder da palavra, ok? E aí vem o mais interessante, onde está a força da autoridade espiritual? Ou seja, está no título de pastor, está no título de apóstolo, está no título de diácono, está no título de reverendo. A maior força está no título de discípulo. Sabe por quê? Porque se todos nós formos discípulos, o discípulo trabalha com amor, o discípulo trabalha sem grandeza. Eu posso até ter o título de pastor, o título de diácono, o título de reverendo, mas ninguém me respeita, porque eu não tenho o quê? A autoridade. Ou seja, a igreja respeitava os discípulos, não é porque eles tinham um título de apóstolo, respeitava os discípulos, não é porque eles andaram com Jesus, respeitaram porque viram neles o quê? A autoridade espiritual. Por que a igreja, onde Paulo chegava, que não era do colegiado dos 12, a igreja respeitava Paulo? Porque tinha autoridade espiritual. Daqui o reverendo não tem autoridade de nada. Reverendo, aqui está a diaconisa, não tem autoridade de nada. Aqui está o bispo, é só título, velho. É um bocado que anda aí com negócio de título de bispo, e nós não desrespeitamos isso, mas título só presta quando tu tem o quê? A autoridade. Olha pra cá, meu filho, olha pra cá. Rasga esse teu diploma, velho, que tu tem aí de bispado. É o que mais? Me ajude aí, bispado, hein? Apóstolo, o que mais? É ministro. Rasga isso, meu filho, rasga, eu te peço em nome de Jesus. Rasga isso, deixa o povo ver a autoridade de Deus na tua vida. E quando eles verem a autoridade de Deus na tua vida e tu agindo como discípulo, eles vão ver que tu és um homem de... Aí pronto, aí eles podem até te chamar de apóstolo, eles podem até te chamar de pastor, mas te chama de pastor é porque tu cuida das ovelhas, te chama de apóstolo é porque tu é enviado para lugar difícil, te chama de diácono, não é por causa do papel, é porque tu serve os outros. Vai entrando reverendo, aí lá entra o reverendo, é assim, um bucho, que às vezes é só comendo, não é assim? O reverendo, lá vem um reverendo, lá vem um apóstolo, aí os crentes ficam com medo, não é assim? A autoridade de Jesus era que Jesus estava servindo todo mundo. A autoridade de Paulo é porque Paulo servia e amava a todos. Tem muitos que querem autoridade pastoral só porque ele tem um título de pastor. Me respeite porque eu sou pastor. Esse título não vale nada. O que vale para nós é a autoridade espiritual. Pronto. É preciso amar para poder... Pronto, eu vou encerrar aqui dizendo, olha aqui, isso aqui está no meu livro, esse livro que eu apresentei. E aí, pastor, o que a gente faz com o novo convertido? Olha aqui, aí nós estamos falando, porque o novo convertido, meus irmãos, na hora que ele aceita Jesus, tem pastor que só faz assim, olha, nós temos culto domingo, nós temos culto terça, nós temos culto quarta, nós temos culto de jovem sábado, nós temos, aí empanturra o novo convertido,
Aí ele fica todo doido, né? Assim, tem ensaio da banda, tem ensaio do coral, entra na banda, aí é um meninozinho na fé. Isso não é integração, isso é tumulto. A integração, ela não vai em busca de empurrar coisas nas pessoas, ela vai na particularidade, nas necessidades do novo. Ele é um novinho na fé. Gente, nós temos que entender isso. Integração do novo convertido não é empurrar um bocado de coisa, programação, vai evangelizar, ou dar um monte de Bíblia e livro para ele. É um bebezinho na fé, ele precisa dar os primeiros passos, ser orientado, não é isso? Eu coloquei aqui nesse meu livro, que eu vou já falar sobre isso aqui, rapidinho para encerrar. Olha aqui, olha, aí você vê aqui a integração vai em busca da necessidade do novo convertido, é o discipulamento ao novo crente no tocante ao quê? Ao reino de Deus e às suas... Pronto, o pastor disse, olha, nós vamos ter, começa com as lições básicas. O que é servir a Deus? Lutero criou o catecismo maior e o catecismo menor. Para o novo ele começava com o catecismo menor. O que é salvação? O que é Bíblia? O que é a palavra? O que é oração? O que é mordomia cristã? Entenderam? Ele começa com as doutrinazinhas básicas, para depois dar a comida mais sólida. Está lá em 1 Pedro 2, desejai ardentemente como criança o leite. A gente começa dando o quê? Leite. Depois a gente dá coisa sólida, é a papa, é a feijoada, é o que mais? É a panelada. Mas não começa botando panelada nele não. Tem irmão que o irmãozinho é novo convertido, você aceitou Jesus, irmão? Quanto tempo? Ele diz, não, estou com um mês. Você já sabe o que é escatologia e as suas linhas interpretativas. O irmão não sabe nem o que é ser crente ainda. Não é assim? Chega perto do irmão, e aí, irmão, você já acredita na pneumatologia e nos processos históricos da própria divindade do Espírito Santo? O irmão nem entrou e a gente está empurrando ele. Olha para cá. Então, você tem que entender que é falar do reino de Deus, da mordomia cristã, o que é ser crente, o que é ser santo, o que é ser salvo, falando na palavra do Senhor. Pontos que inibem a integração. Hoje nós temos a massificação. Eu pergunto, é pecado fazer cruzada? É pecado fazer evangelismo? Mas eu pergunto a vocês, o evangelismo em massa, os cultos em massa, eles atingem as necessidades particulares das pessoas? Não, é só a pregação zona. Agora tem que ter o discipulado, porque ele vai atingir o quê? As particulares e as necessidades. Outra coisa que está atrapalhando a igreja hoje, o que é? Ativismo, é ensaio demais. Além dos trabalhos lá fora, o crente tem um trabalho dele, tem 2 nomeações, é doido para ganhar dinheiro, só pensa na terra. E aí quando chega no culto, ele só está programado para quê? Domingo à tarde é ensaio, não é assim? Quarta-noite é ensaio. Quer mais? Me ajude aí. É programa do jovem, é programa não sei de quem. Só estão empurrando ele de quê? Atividade. O ativismo está sufocando a igreja. Eu li Howard, que ele disse que a igreja está morrendo na sua própria praia. É tanta programação que ela não evangeliza mais, não canta mais, não vai em busca do pecador, só pronto, falta de cuidado. Aqui é o seguinte, como é o nome aqui do médico que cuida de criança aqui? Não, o outro, que é obstetra, né? Ele é quem cuida para a criança nascer saudávelzinho, não é isso? Para ter vida. Da mesma forma, o pastor, o discipulador, ele tem que ter o cuidado para que esse menino não cresça sem nada. Olha aqui, olha, doutrina errada, que tem de irmão aí, coitado, que é ensinando cada coisa que eu disse, meu Deus, onde foi que ele aprendeu? Está tanto ele errado como o pastor dele também. É comida velha errada, é temperado. Um dia desse a irmã foi fazer aqui me contando que ela saiu e disse, irmão, faça uma galinha, cozinha a galinha. Ele disse, pô, não. Ele pegou ela e aí despelou e jogou, do jeito que ela estava. Aí a irmã disse, irmão, eu disse, não, irmão, não sei fazer galinha. A senhora disse que era para mim cozinhar. Jogou com o pé, jogou com cabeça, jogou com tudo dentro da panela. Não partiu ela. Tem muita gente só botando assim a galinha, porque a doutrina é errada, é inadequada. O que é que causa essa falta de integração? Maturidade. Crente que não tem maturidade na palavra, na doutrina, ele vai se integrar? De maneira nenhuma. Miopia espiritual. A visão do crente que não tem maturidade, ela é o quê? Ela é pequena, é doentia, tudo ele só vê problema, porque a visão dele pronto, olha aqui, ó. Agora vem a realização de um discipulado eficaz. Vamos lá, e vocês, para a gente encerrar. Manter contato pessoal com as pessoas. Pronto, vai lá onde a pessoa, chega para ela, meu irmão, o que está acontecendo? Eu não me vi mais no culto, por que você está assim? Porque quando você mantém contato pessoal, você vai em busca das necessidades.
das necessidades. Depois, Oração pessoal. chame ela para orar com você. Estavam unânimes orando. Ore com ela, ensine o que é oração, participa com ela. Depois, Representante pessoal. pronto, você também pode criar outras pessoas que eles chamam aqui de grupos, pequenos grupos, células, não é? Não é aquela célula de movimento velho, não. É de ir em busca do pecador, é de criar outros, ok? E o que mais? Correspondência. Por exemplo, você pode mandar uma cartinha. Hoje não manda mais carta, mas tem um celular. Você pode pegar esse celular toda manhã, mandar uma mensagem de amor, mandar uma mensagem de fortalecimento. Como é que o senhor está, irmão? Está firme na fé? Tudo isso é integrar. E depois, o quê? Departamento de integração. Criar um departamento só para integrar os novos convertidos. Aulas bíblicas, cursos bíblicos, minicursos, e assim ele será abençoado. Portanto, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Wagner orando e impetrando as bênçãos apostólicas. Querido e eterno Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por esta aula, por essa ministração. Pai, peita pelo teu servo, continua abençoando o teu filho de maneira poderosa, abençoando também cada aluno, Senhor, cada superintendente, cada professor, cada irmão e irmã que esteve conosco, Pai, nesta aula. Pai, que nós possamos assim, meu Pai, nos integrar na igreja e também, Senhor, participar desta integração, Senhor, para que nós possamos ser discipuladores, ó Pai, amar as vidas, Senhor, e cuidar delas na tua casa. Abençoa também aqueles que pedem oração, Pai amado, ó Pai, nesta noite, abençoa, resolve os problemas, dificuldades, cura os enfermos, Pai, repreende, Pai amado, os males das vidas, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém.